pessoal! Hoje, na disciplina de português, a gente vai aprender comparando textos em prosa e em verso. Vocês lembram que a gente estudou esse texto da fábula A Cigarra e as Formigas em prosa? Vejam a estrutura do texto. É um texto que vai seguindo a linha até o final, certo? Tem bastante parágrafo. Vejam outro texto em verso. Ele segue pequenas frases e pulando linhas, ó, com estrofes. Tem 1, 2, 3 e 4 estrofes. Eu vou falar para vocês a diferença de cada um. Texto em prosa é escrito de forma corrida, organizado em parágrafos, cuja intenção é, a grosso modo, a exposição de uma ideia de fatos ou de uma história, como a gente viu aqui. Texto em verso representa cada linha da poesia, que forma uma estrofe. Geralmente utiliza recursos, por exemplo, a musicalidade, o ritmo e as rimas, para dar maior destaque ao discurso. Então, no livro de vocês de português, na página 25 e 26, tem uma atividade, certo, que vocês vão responder. Na 1, pede para vocês lerem esses dois modelos que tem aqui. Uma em verso e outra em prosa. Vocês vão observar que em prosa ela segue um texto. Aí vocês vão ler e vão sentir a diferença. Já em verso, ele vai mostrar assim para você um pequeno texto. Então vocês vão ler e vão ver a diferença desses dois textos. Um vai ter rima e o outro não, vai seguir contando uma história. Aqui embaixo vocês vão responder essa tabelinha, certo? No 2 fala assim: leia o que está indicando no quadro. Faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta características indicadas em cada linha. A primeira característica: tem linhas contínuas. As frases vão até o final da linha. Qual dos dois textos segue isso? É o texto 1 ou o texto 2? Você marca um X. Organizados em estrofes e versos. Qual desses dois textos são organizados em versos e estrofes? Aí você marca um xizinho, qual texto é 1 ou 2. É organizado em parágrafo. Qual desses dois é organizado em parágrafos? Tem texto em prosa. Qual dos dois? Texto em verso. Aí você vai marcar um X. Na questão 3, o texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte no texto e observe. Então, vocês vão voltar lá e vão contar, certo? Você já identificou as diferenças entre os dois textos. Agora, vamos ver as semelhanças. Leia estas frases e assine o que indica o que se assemelha nos dois textos. A forma que ocupa o espaço da folha. Então, o texto ele ocupa como é o espaço. É igual, eles são semelhantes. Um é escrito até o final da folha e o outro é escrito como. Então, vocês vão observar se são semelhantes. A ocupação do espaço da folha. Os personagens são semelhantes? São os mesmos personagens? Então, vocês vão marcar. O jeito de contar a história. A história é parecida com o jeito de contar? Vocês marcam se for. A atitude dos personagens é a mesma. Se for, marca X. Se não for, não. Não marca. O lugar onde os fatos acontecem é o mesmo lugar? Se for, vocês marcam X. O texto 2, questão 5. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Então, vocês vão voltar lá no texto e vão contar, certo? Eu já falei anteriormente. Na questão 6, de que texto você mais gostou? Da fábula ou do poema? Escreva as razões
pela sua escolha, certo? Então, qualquer coisa, vocês tiverem dúvida, vocês me mandam mensagem que eu respondo, tá?